Olá, o áudio tá bom? Se alguém puder me dizer se tá me ouvindo, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Ah, ok. Então, boa noite. Eu sou Giovana, eu sou da REM Goiás e eu vou dar início à nossa live Patrimônio e Democracia com o professor Youssef. Só aguardando ele entrar. Olá, Oi, Youssef, tudo bem? tudo bem? O áudio tá bom pra mim. O meu tá bom pra você? Tá ótimo, tá Ah, ótimo. então, ótimo. Então, eu sou Giovana, da REM Goiás. Nós estamos iniciando nossa terceira live. O tema dessa semana é Patrimônio e Democracia. Nós já tivemos com a Gleice e com a Camila Carla. Estão salvas no IGTV, na página da REM, no Instagram. Então, quem perdeu e depois quiser assistir, é só entrar aqui no nosso perfil. Sobre os certificados, o link para você preencher o formulário está disponível na bio. É só entrar lá e preencher, ele vai estar disponível até amanhã. E basicamente é isso. Então, Youssef, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu já passo para você conversar com a gente. Bem, boa noite, obrigado pelo convite da REM, né, da Giovana. Eu agradeço esse espaço, né, para a gente se sentir um pouco mais atuante, falar de temas importantes, principalmente no momento em que a palavra é caçada, né, no momento em que os movimentos antifascistas passam a ser objeto de projeto de lei que quer criminalizar a manifestação antifascista. Não há nada mais fascista do que isso. Né? Eu agradeço esse espaço e é muito bom reencontrar ex-alunas e ex-alunos tão potentes como você, Giovana. Que legal, muito obrigada. Eu sugeri esse tema não só por sua emergência, mas para a gente tentar pensar a função, se há função do patrimônio para tentar garantir, promover a democracia, né? Ou se o ataque ao patrimônio pode ser visto também como um ataque à democracia. Né? Em que medida o patrimônio é propulsor da democracia, é um termômetro da democracia, né? Em que medida o patrimônio pode ser um veículo antidemocrático. Para a gente pensar um pouco isso, conversar um pouco sobre o quanto se pode falar sobre democracia. E também envolver o debate sobre a pandemia, obviamente. Né? Será que a gente pode pensar patrimônio durante a pandemia? Não só pode, como deve, né? Principalmente vocês, museólogas, museólogos. Qual é a função do museu? Para que serve um museu fechado? Ou como dar oxigênio, né, ao museu e à museologia em um momento como esse? É para a gente pensar um pouco, a ideia é pensar um pouco sobre isso, e não ser um monólogo aqui, né? A gente, não só eu e você, Giovana, conversarmos, mas também os colegas que estão aí participando, né? Tem colegas professores, professoras, alunos, pesquisadores, tem militantes, né? A gente tenta pensar juntos sobre essa questão tão delicada, né? Como pensar patrimônio em um momento de combate à democracia, como se a democracia fosse um grande inimigo, porque a questão é essa. Né? A democracia, as instituições democráticas são alvo
não só do governo federal, mas também de governos, de alguns estaduais, alguns municipais, de legislativos, né, de judiciários, né, de diversas esferas, e que a gente acaba ficando mais sensibilizado no momento que a gente está recolhido, quem pode, né? Bom dizer que é uma falácia dizer que essa doença é democrática, né? Não é democrática. Eu e você podemos ficar dentro de casa, até uma medida. Agora, tem muita gente que não tem casa para ficar. Tem gente que tem casa, mas não tem condição de ficar dentro de casa, porque é uma casa pequena com 8, 10 moradores. Né? Tem gente que está morrendo de fome. Né? Enfim. Imagina, a gente, como falar do IFAM, que é o Instituto por Excelência, que trata do patrimônio federal, sendo sucateado, atingido, né? Um ministério que se transforma em secretaria, que é o da cultura, um Ministério da Educação que tem uma liderança com uma fala claramente fascista. Né? Esse governo é um governo talvez dos mais coerentes que eu já vi nos meus pouco mais de 35 anos. É um ministro da Educação cujo fetiche é destruir a educação, um ministro do Meio Ambiente cujo objetivo é destruir o meio ambiente. Né? Não, estamos numa pandemia, na maior crise da história da República. Eu acho, inclusive, já maior do que a da gripe espanhola de 1918. E há 20 dias sem o ministro da Saúde, com um interino que sequer é médico, que monta uma equipe de militares com nenhum médico para combater a maior pandemia da história do século XXI. Né? Então, assim, a gente precisa se dar as mãos mesmo para conseguir tomar ar. Né? Porque nós estamos num maior ataque às instituições republicanas e democráticas dos últimos 30 anos, numa pandemia como essa. Né? É quase um pedido de socorro. Né? Vamos falar de democracia, vamos falar de patrimônio, falar de cultura, num contexto no qual nós não temos uma Secretaria de Cultura, né, sequer um ministério, que o IFAM, o IBRAM, estão jogadas as traças, são nomeados indivíduos sem nenhuma qualificação para tratar de assuntos tão sérios. Né? Porque falar de patrimônio, falar de museu, falar de museologia não é perfumaria, não. Como muitos colegas nossos, inclusive, acreditam ser. Colegas professores, pesquisadoras, acham que se fosse perfumaria, não seriam os primeiros a serem atacados num momento tão antidemocrático. Né? A saúde não virou secretaria. A educação também não, mas a cultura foi a primeira. Por quê? Porque a cultura incomoda. Né? A cultura incomoda. Se a cultura fosse menos relevante, o Hitler não teria feito aquela exposição de obras de arte que deveriam ser relegadas ao esquecimento. Né? Se fosse menos importante, não, né, não sei se você já reparou, alguns meses, acho que até o ano passado, a gente falava de proto-fascismo. E agora a gente não tem problema algum, censura alguma em falar proto-fascismo. É fascismo, sim, sabe? Tem alguns historiadores que tentam, peraí, calma. Calma não, é fascismo, sim.
né? Quando você tem um chefe do executivo que vai ao Supremo Tribunal Federal sem sequer marcar a agenda, e vai ao Ministério Público Federal fazendo o mesmo, tentando intimidar o investigador, né, quando ele é o investigado, isso é fascismo. Quando a gente está discutindo se o artigo 142 da Constituição permite a intervenção militar do Poder Executivo em outros poderes, isso não existe. A única possibilidade é da intervenção federal em estados e municípios, em determinados casos. As pessoas já estão pensando em achar uma brecha constitucional para legitimar um golpe. Lembrando que o Hitler igual esse indivíduo, foi eleito. Então, os fascistas estão ao nosso lado. Tá? Goiânia deu 75% dos votos a esse fascista. Então, esses ataques todos que eu sofro, que a museólogos e museólogas sofrem, que os historiadores e historiadoras sofrem, não é só um ataque perpetrado pelo chefe do executivo, pelos seus ministros, ou esferas de outro governo, ou desse poder legislativo que senta em cima de mais de 30 pedidos de impeachment, é também o seu vizinho. O seu vizinho fascista. Não é só política. Sabe? Quando as pessoas dizem, mas você vai deixar de falar com um amigo de infância, com um parente, por causa de política? Não é só política, não. Se fosse só política, eu já estava mais de 20 anos sem conversar com as pessoas que eu parei de conversar agora. Eu sempre debati o debate, o bom debate, né? É o indivíduo que defende o neoliberalismo e a mínima intervenção do Estado. Isso é debate sobre política. A gente está falando agora de um genocida que reprovou um auxílio de quase 8 bilhões de reais a estados e municípios para combater essa epidemia. Essa epidemia, o número de vítimas certamente seria muito menor se a gente tivesse um Estado real, democrático, um Estado democrático de direito real. A gente não está. Se as pessoas que, como nós dois, não viveram o golpe em 1964, que acabou durando 21 anos, acham que a história acontece dando sinais, né? No sentido de dizer assim, olha, a partir de hoje não é mais república. Agora a gente está em um estado autoritário, né? Quem estava na Idade Média, não se chamava de Idade Média, nem isso. Opa, acabou a Idade Média agora, sabe? A gente já não está num estado democrático de direito há muito bons meses, sabe? Alguns meses já. Já vi esse desenho a partir de 2016, 2017. Agora a questão é essa mesmo. Você já ouviu, Giovana, algum presidente ou alguma presidente da República mandar um repórter calar a boca e passar impune por isso? Você se lembra, meses antes do golpe contra a Dilma, que foi golpe, né? Foi golpe. Não há justificativa jurídica nenhuma para o golpe. Houve só política. Por quê? Ela deu autonomia à Polícia Federal e não tinha diálogo com o Congresso. Estava errado nesse ponto? Estava. Mas isso não é crime de responsabilidade. Tá? Eu te garanto, se fosse homem, ela não caía, não. A Dilma caiu porque ela é mulher.
Né? E você se lembra de uns adesivos que colocavam no tanque de gasolina, Sim, simulando a Dilma de pernas abertas? Quem estava sim. fazendo aquilo são os fascistas. São os fascistas que começaram a botar o pé fora do armário, onde escondiam lá os seus tacos de beisebol, escrito direitos humanos, né? E estão aí. São deputados, deputadas, esses são esses 300 de Brasília, e são os que acham que museu não serve para nada. Né? Que acham que preservação do patrimônio é uma bobagem, é gastar dinheiro público. Que o IFAM só serve para atrapalhar a obra da Havan. Né? Então, essas instituições são instituições que certamente são atacadas nesses momentos. Né? Que o ministro da Educação diz: eu odeio o termo povo indígena. Isso é uma declaração assim: eu sou fascista. Né? Cigano, povo cigano, a gente é brasileiro. Porra, a Constituição está escrito falando de diversidade. Naquela afamada reunião, né, que todo mundo assistiu, quantas mulheres você viu aquela mesa, Giovana? Uma. Duas. Uma era uma assistente do Guedes, eu estou me lembrando de duas. E outra era a Damares. Não tinha nenhum ministro, porque a Damares não é ministra. Ela é secretária de Cultura. Né? Esse é outro ponto muito claro. Né? Se a gente for falar, então, de os LGBT, que mais Pessoas negras. imigrantes, negros e negras, e quilombolas. Gente, Giovana, eu acho da maior hipocrisia o cara, alguém dizer assim: eu votei no Bolsonaro, mas me arrependi. Ele está fazendo alguma coisa diferente do que ele fazia antes? Ele disse na campanha que quilombola, equiparou que quilombola é gado. Na campanha, ele disse que nem um centímetro de terra seria dado aos indígenas. Desculpa, eu ia fazer uma correção aqui, a Camila me ajudou. A Damares é ministra, sim. Eu pensei na cultura. Ela é ministra dos direitos humanos. A gente está falando aqui de indígenas, de quilombolas. Obrigado, Camila. Era a única ministra, né? Uma ministra e, sei lá, 30 ministros. E ela é ministra da Mulher. E é contra o aborto. Quem melhor para definir o futuro e a saúde do próprio corpo, senão o dono desse corpo? Né? Não é isso? Eu confesso que tenho muitas dificuldades com o aborto. Eu não sou a favor do aborto. Mas a coisa que eu defendo de uma forma bem clara é que eu nem o Estado podemos definir se você pode ou não fazer um aborto. É você que decide. E o Estado tem que te dar condições para isso. Né? Enfim. Você sabe o nome da presidente do IFAM? Eu não sei. Ela foi nomeada, houve uma solicitação do Ministério Público, uma liminar para cancelar a nomeação, agora nomeou um assistente do GEDEL. O GEDEL aquele ministro do Temer que tentou um conchavo, achando que conseguia um conchavo com o Calheiro, quando o Calheiro é ministro da Cultura, passar por cima de uma área tombada em Salvador. E o assistente desse cara é o novo presidente do show. Quem está à frente do IBRAM? Você sabe? Eu não sei. Então, eu me sinto como se um trator estivesse passando por cima da gente, sabe?
como reagir, principalmente numa pandemia. Sim. Até porque a gente está falando sobre patrimônio, democracia e a própria questão do acesso, né? De quantas pessoas que não têm como estar acessando essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Claro, claro. Assim, e dentro da própria universidade, brigas homéricas. Inclusive eu. A Gabi, que está assistindo aqui, adora dizer que eu sou criador de caso. Isso mesmo. O que eu criei foi isso. Alguns colegas dizendo assim, ah, mas vamos gravar videoaula, vamos no seu... Por que gravar videoaula? Sabia que a gente tem quilombos, alunos quilombolas que voltaram para os seus quilombos, muitos deles não têm sequer acesso à saúde básica. A gente está falando de internet, e às vezes tem acesso à internet, mas é um pacote de dados que ele não tem condição de assistir 1 hora da minha aula, 1 hora da aula, né? Ou então tem uma internet em casa que divide, e aí, não só quilombolas, indígenas, mas alunos em condições sociais favoráveis, uma casa que os irmãos também têm que assistir aula, e tem o seu computador e o pacote de internet. Existe democracia digital, inclusão digital no Brasil? Não, não existe. A gente vai, mais uma vez, privilegiar o privilegiado, né? Dar aula à distância para aquela aluna que tem celular bom, tem internet, pacote de dados limitados, etc. E tal. Vai fazer isso? A UFG não tem um programa chamado UFG Inclui? Então, tem que mostrar que inclui mesmo. Lógico que a gente sabe da dificuldade que as universidades estão encontrando em relação a recursos e tal. Mas qual que seria a saída? Ceder computadores, tablets, papapá, e internet. Ah, mas não tem nem luz elétrica no quilombo tal, no aldeamento tal. E aí, como é que a gente faz? O UFG chegou a pensar isso e não sei em que pé anda. Os professores vão para as salas de aula, dar aula para quem não tem internet em casa, e em casa o professor dá aula, ou de lá da aula mesmo, transmite para os alunos que podem ficar em casa. De novo, em tratamentos igual. Né? Ou seja, Giovana, você tem noção de ficar em casa? Não, não tenho. Então você vai para a aula, vai pegar o ônibus, lotado, com gente sem máscara, né? Porque as empresas de ônibus são concessionárias, porque esse serviço é um serviço que o poder público cede ao particular. A gente está cansado de saber que é uma máquina de enriquecer esse pessoal, que o transporte não é público, é um transporte coletivo. Né? E aí, esse aluno que não pode, não tem internet em casa, vai entrar no ônibus desse. 2 para chegar, mais 2 para voltar. Né? É justo? É proporcional? É equânime? Não é. E a defesa disso é quase que fascista também. Né? Então, eu falo muito com os discentes, e você já foi minha aluna, sabe disso, que se as políticas públicas, dentre elas, as políticas de patrimônio, não servirem para emancipar, elas são só retóricas, são só retórica política. Só retórica política. Você e a Aline apresentaram para o Conselho Municipal de Patrimônio uma solicitação de registro do hip hop na cidade de Goiânia. Não foi? Que ano foi isso? 2017. 2016? 2017.
não é 2016 isso? começou e aí a entrega foi 2017. Já Isso, tem a gente 3 fez, anos. né, teve a disciplina na museologia, daí a gente fez um Em projeto de 2016. extensão, Uhum. e até hoje está parado lá, né? Sim, 3 anos. E aí? Por que está parado? Porque é música E, de preto, e fora né? a É dificuldade arte de até preto. mesmo para conseguir protocolar isso, né? A Aline foi em vários lugares diferentes, teve que praticamente explicar para as pessoas de lá o que a gente queria que fosse feito. Ela que fez o documento para protocolar, porque não, né, teve uma grande dificuldade de aonde a gente ia, com quem que a gente falava, e aí uma pessoa jogava, um departamento jogava para o outro, até que acabou que a própria Aline fez o protocolo. Eu até, eu estive, foi, o curioso é o seguinte, a gente teve a disciplina na qual eu propus que os alunos e alunas fizessem um trabalho de uma proposição para um bem cultural que não fosse ainda patrimonializado. E o trabalho que você e a Aline fizeram foi um trabalho muito bem feito, que eu vi potencialidade local naquilo, propus a vocês o projeto de extensão, vocês toparam, a gente fez, né, teve aquela reunião na CRJ para saber se o grupo queria, né, o registro. Foi muito legal aquele encontro. E você acabou transformando isso em um projeto de mestrado. Pô, lindo, isso é universidade pública, sabe? Até porque, E, como eu já estava conduzindo minha pesquisa da monografia, nos encontros que a gente fez lá antes, que a gente fez, por exemplo, a Nação Educativa com a Camila, que aí teve a Lara também, o Bruno, que também era da museologia, né, com a gente, e outros trabalhos também com... E a gente já, na verdade, já percebeu esse desejo, né, essa vontade de patrimonialização e de musealização bem antes, né? Então foi algo que partiu ao mesmo tempo da universidade, mas em conjunto com a própria comunidade, né? Porque ao mesmo tempo também, para quem não sabe, ao mesmo tempo que eu sou uma pesquisadora, acadêmica, museóloga e agora no mestrado em antropologia, eu também sou do movimento. Então teve essa ambiguidade. eu não acho que é ambíguo, não. Eu acho que é reivindicação, né? Você, dessas qualificações todas que você tem, a primeira delas, cronologicamente, é o hip hop. Sim. Né? Você é do hip hop, entrou para museologia, né? Fez o TCC e está fazendo mestrado. Isso é reivindicação. Né? Isso é reivindicação. E a universidade serve para isso. Né? Atender a comunidade na qual ela está inserida. Você e a Aline fizeram isso. Né? Não é lá para o pesquisador bonitão ficar lá atrás de bolsa para passar 3 anos em Paris fazendo pesquisa, não. Isso é parte. Né? A professora Camila, acho que ela está aí, ela entrou, não sei se ela está aqui. Uma vez ela me disse isso e eu guardei. Muitos dos nossos colegas se esquecem do concurso que eles prestaram. Que ninguém faz concurso para a Universidade Federal para ser professor de doutorado, de mestrado. Isso é uma consequência. Todo mundo faz concurso para ser professor da graduação. Né? A coisa começa por aí. E se o hip hop, ou se fosse um bem cultural ou outro, olha só, deixa eu só fazer um adendo aqui. Os profissionais concursados, que estão trabalhando na prefeitura, que não dão conta de entender ainda o processo de registro, onde é que vai, a culpa não é deles. Né? A culpa é da prefeitura que não faz concurso para qualificação. Certo? Porque quando eu trabalhava no conselho, e aí voltando ao que eu comecei a dizer, a gente fez o projeto, antes de vocês apresentarem, eu acabei sendo convidado para participar do conselho. Quando a solicitação de vocês chegaram a me indicar para ser o relator, eu disse que não podia ser o relator, porque eu estava envolvido nesse projeto desde o início. Apesar de não ser o proponente, eu acho que, para a coisa ser mais democrática, o ideal é que fosse outra pessoa.
E se não fosse música de preto e de pobre, Giovanna, será que haveria uma melhor vontade política do secretário de Cultura, por exemplo? Até a gente pensar o ideal, é idealizado aqui como a capital do sertanejo, né? Goiânia. Se fosse o Vila Mix, se fosse a pecuária. Eu não gosto muito de ficar falando disso, nunca acabo dando ideia para os outros, sabe? Mas, né? Eu descobri com vocês, e com o projeto, e depois lá com o CRJ, o tamanho do movimento hip hop nessa cidade. Ela é muito grande. É muito grande. De muito impacto. Mas é periférico. Né? Ainda mais em tempos de necropolítica. Teve não sei se você viu, uma assessora do Guedes que disse que o alto índice de mortandade no Brasil, por causa do coronavírus, que ataca principalmente idosos, faria bem para a Previdência. Falou isso e fica por isso mesmo. Entendeu? Esse cara aí que é presidente, na campanha, ele perguntado por uma repórter por que o senhor tem apartamento funcional se o senhor tem casa própria aqui em Brasília? E ele tergiversou, ela insistiu, você quer saber mesmo? Para comer, gente. Esse cara é eleito. Tá, é da democracia, vamos jogar o jogo. Só que ele não é democrático. Ele está destruindo as instituições. Ele está matando pessoas ao dizer que é uma gripezinha, que é histeria, que a cloroquina ajuda. Ele está matando pessoas literalmente. Esse cara tem que responder por crime de genocídio. E isso não é só dentro do país, não. Fora também. E aí Eu vou... Pode terminar, ainda só que por conta do horário, eu já ia passar um pouco para algumas perguntas que a gente tem bastante. Pode passar. Então, a Aline começou, aí a primeira pergunta é dela. Ela pediu para falar um pouco sobre as falas do ministro da Educação, inflamando o fim dos povos indígenas e ciganos e esse cerceamento das pautas de patrimônio identitárias. Acho que você até já contemplou um pouco, né? Se você quiser falar mais alguma coisa. Não, acho que a gente já tratou, né? Assim, pode passar para outra. A Simone fez um comentário de que é um ataque direito por todos os lados. A Gabi falou que é importante a gente pensar sobre a situação do IFAM atualmente, né? Que você também já falou um pouco. A Ana fala que acho importante comentarmos esse ponto, porque nós presenciamos várias vezes uma clara tentativa de uniformizar as diversas etnias existentes no país em um único povo brasileiro. Eu acredito que foi naquele momento em que a gente falou um pouco também sobre isso. Eu vou passar mais uma, e aí você me fala se eu faço mais ou se você quer responder uma, talvez. Deixa eu falar um pouquinho, senão vou embolar. E aí você me controla o tempo, que vocês sabem que a minha língua é enorme. O último presidente, primeiro e último presidente, que teve uma empreitada grande de construir uma identidade social pela homogeneidade, foi o Getúlio Vargas. Obviamente que eu não vou ser anacrônico aqui de compará-lo com esse imbecil que está aí. Mas olha só, esse mesmo Getúlio, que empreendeu uma política pública massiva de construção de uma identidade brasileira, é o Getúlio que, entre outras tantas, botou Olga Benário no navio, grávida,
e mandou de presente para o Hitler. A Anita Prestes é alemã, além de brasileira, né? É nascida em território alemão, que a mãe dela estava presa. Né? Presentinho que o Getúlio mandou para o Hitler. Essas pessoas que pensam, eu só estou dizendo isso só para criar uma provocação, né? Getúlio namorou o nazismo o tempo todo, mas casou-se com o capitalismo estadunidense. Né? Essa história todo mundo já conhece. Mas perseguiu essas pessoas em nome do combate ao comunismo. Né? Anacrônico é dizer hoje que existe comunismo. Né? Se você conhecer algum comunista, você me apresenta, porque eu não conheço nenhum. Né? Esses imbecis que falam que é preciso combater o comunismo, né, são os mesmos que falam que a Terra é plana. Né? São os mesmos. E que acreditam no criacionismo. Né? Então, como é que a gente fala de política pública para patrimônio com essas pessoas? Como é que a gente fala de que existem centenas de etnias distintas, que o branco colonizador coloca tudo num mesmo saco e dá um nome só? É tudo, ou é Tupi-Guarani, é Tupinambás, Botocudo e tá bom, entendeu? E dentro das etnias existem famílias distintas, subetnias. Né? A classificação do outro está assim pertinho do fascismo. Classificar o outro, muitas vezes, é dizer, olha, eu sou diferente de você porque eu sou melhor que você. Mas, por outro lado, é preciso dizer, olha, eu não sou como você é, então é preciso políticas específicas para você. É a diferença da democracia para o fascismo, do autoritarismo. Não é? Giovana, a gente tem um secretário lá da Fundação Palmares que é de um racismo atávico, assim, sabe? Dizer que o movimento racista, que o movimento negro, qual é o termo que ele usou? Mas, enfim, entre as loucuras dele, é querer manter a figura heróica da princesa Isabel e dizer que o Zumbi dos Palmares não era... Pelo amor de Deus. Giovana, há 5, 6 anos, a gente discutia politicamente qual era o limite do Estado. Né? O Estado tem que ser um Estado patriarcal ou livre mercado. Era essa, assim, entre outras coisas, né? Agora não, a gente está tendo que falar. Gente, o Darwin, no século XIX, já estava falando da evolução das espécies. Aristóteles, antes de Cristo, já tinha dito, olha, a Terra é redonda. Ah, como é que você sabe? Basta ver a sombra dela na Lua. E a gente está tendo que dizer que não existe comunismo, que não existe que a Terra é redonda, né? Que armar a população é aumentar o nível de violência. Já existem outros países com esses exemplos. O Brasil e a América do Sul talvez tenha sido um dos últimos destinatários dessa epidemia, dessa pandemia louca. Ou seja, não é que a gente conseguiria evitar, não, mas assim, é olhar para os outros e dizer, olha, tal política dá certo, tal tá errado, porque a Nova Zelândia já fez assim, deu certo, e a Inglaterra fez assim, deu errado. Não, o poder público cruzou os braços e a A gente tem que Aline, defender. Falo. a Aline e a Lara fizeram dois comentários que se completam, né? Então, por exemplo, a Aline fala sobre como levamos esse discurso para uma pessoa comum que escuta essas falas, mas entendem como uma vontade de unificação e não de fato como uma fala fascista. E aí a Lara fala que a questão é que são pessoas hipócritas que fingem não saber, não entender, não achar e não imaginar que era tudo isso, né? Ela fala que mais para mim,
quem apoia essas pessoas são tão escrotas quanto ele. E a Camila comentou sobre a quantidade de alunos que vão para usar os computadores da biblioteca porque não tem como em casa, né? Mesmo em tempos normais, não teria como utilizar em casa a tecnologia. E sobre o que você falou da pós-graduação, ela também comenta que a graduação acaba perdendo professores e professoras para os programas de pós, sendo que a base da graduação é tão importante, né? E a Claro. Gabi pediu para falar um pouco sobre o que é o patrimônio material e como as suas políticas podem auxiliar na emancipação de diversos coletivos. E eu acho que com esse da Gabi, você também pode falar um pouco sobre a pergunta do Camus, da UFG, que é sobre como o patrimônio pode ou não ser democrático em seu processo, pois, teoricamente, o patrimônio deve ser a voz de um povo, mas, ao analisarmos, não é. Eu vou tentar responder tudo, incluindo o Átila. O Átila Tolentino é um museólogo sensacional que entrou aí e falou, deixa eu só voltar aqui, Deixa eu pegar aqui para você. da tentativa de desconstrução, da desconstrução de memórias e desmantelamento das conquistas pelas lutas históricas do povo negro. Eu acho que todas essas questões têm um fio condutor, o mesmo fio condutor. É a imposição do poder, de um poder político, econômico, que estava sendo relativizado com o crescimento e fortalecimento das instituições democráticas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma política pública de um governo federal combatendo diretamente o racismo, como a gente teve alguns anos atrás ou há alguns anos, a gente está dizendo, isso é uma política de Estado que tem que permanecer, que emancipa. E aí você coloca toda a miríade dos movimentos negros, que são várias e distintas, para combater o racismo. Que é atávico, o brasileiro é racista, né? No seu vocabulário, no seu comportamento, na sua rotina. Né? É engraçado, tem uma pesquisa no Brasil que diz que 70%, 80% das pessoas dizem que o Brasil é racista. Só que 90% das pessoas se dizem não racistas. Então, uma não bate com a outra, né? O Brasil é racista. E aí vem uma política pública, como houve em governos anteriores, de combate ao racismo. Vem a institucionalização de delegacias da mulher. Né? Que a mulher sofre violência dentro do seu ambiente doméstico diuturnamente. E vem uma nova política dizendo, olha, é assim mesmo. Né? Tenta naturalizar. Não, é Princesa Isabel mesmo, não é Zumbi dos Palmares. Construir uma política pública sólida, fortalecer as instituições democráticas, é um processo longo e demorado, que a gente estava fazendo com erros e acertos desde 1988. Em 3 anos isso tudo foi destruído. Em 3 anos isso foi destruído. Ou seja, a emancipação de vários grupos estavam conseguindo, através de medidas como essa citadas por mim, ou com patrimônio, né, o reconhecimento de reivindicações de grupos minoritários, sem ser só retórico, né, na inclusão para o debate, né, da gente ter uma congressista, uma deputada federal de Roraima, a Joênia, como deputada. Isso é fortalecer essa diversidade que tanto assusta o autoritarismo. Porque o autoritarismo, ao botar todo mundo no saco, facilita a imposição das suas políticas, das suas necropolíticas. No fundo não. É óbvio que esses caras querem sim que haja morte da população, porque quem vai morrer, a maior parte que morre, é quem não tem acesso a... Não é só uma saúde, um plano de saúde, não, acesso às mínimas condições básicas de sobrevivência.
essa pandemia, ela está expondo uma realidade que é centenária no Brasil. Da diferença abismal entre as classes, de como que muitos grupos que hoje não têm saneamento básico até hoje. Como é que você vai falar para essas pessoas lavarem as mãos, higienizarem suas mãos, ou praticar isolamento social numa casa que moram 10, 12, que não tem alimento, que não tem acesso à medicação? O alto grau de mortandade é pelo genocídio praticado por esse presidente, ao se omitir em tantas coisas, e ao praticar outras que diminuem a possibilidade de êxito contra essa epidemia. Então, por isso o ataque à cultura, por isso o diminuir o Ministério da Mulher, porque você dá o Ministério da Mulher na mão de uma mulher que acha que o feminismo é um movimento doutrinário, é combater a própria mulher. Como é que uma mulher machista é a ministra do Ministério da Mulher e da Cidadania e dos Direitos Humanos? Que cidadania? E a Ana comenta aqui que a gente, o comentário que ela fala aqui também, mesmo a gente falando, né, que ela fala também que, embora a Lei Áurea tenha sido assinada em 1888, foi apenas 100 anos depois que o racismo foi legalmente criminalizado pela Lei 7.716 em 1989. E há uma questão séria em relação a isso, porque muitas vezes o crime de racismo é tipificado como injúria racista. São dois crimes diferentes, porque a injúria racista a pena é menor. Então até a tipificação do crime é racista por parte das pessoas que trabalham com segurança pública. Eu aproveito para linkar com a pergunta do Joaquim, que ele fala: professor, por que esse estado de inércia das pessoas diante de tantos fatos óbvios de agressão fascistas? Eu acho o seguinte: algumas por medo, outras por descrédito, outras por falta de engajamento. A falta de engajamento do brasileiro, da minha geração para baixo, da geração de quem nasceu na década de 80 e os mais novos, é fruto da ditadura militar. Que uma das políticas da ditadura militar é castrar a reflexão política. Essa ideia de que política é chata, não tem nada mais conveniente para essa velha política do que os jovens acharem a política chata. Então tem isso também. Agora, um fato que é péssimo para a gente: uma esquerda rachada. O movimento da esquerda poderia ser um movimento de resistência forte, rachada. Rachada e que não encontra meios de luta, de impedimento do crescimento desse fascismo louco. A gente viu isso nas últimas eleições. Né? Só um minutinho. O Gustavo fala: boa noite. Se possível, poderiam falar sobre como a sociedade civil pode aproximar os museus das periferias e aproximar as periferias dos museus? Eu acho que você responde isso melhor que eu, né, Giovana? Eu vou passar para todas as perguntas que tem aqui, porque a gente já está encaminhando para o final, a gente tem cerca de 8 minutos até encerrar. E o Giovanni fala: podemos dizer que existe uma eugenia tentando manter uma hegemonia em uma classe na sociedade brasileira? Sim, só que a gente o brasileiro é uma espécie curiosa. A gente tem movimentos de supremacia branca feita por não brancos. Né?
Tem muitas pessoas que se acham brancos e viajam para o exterior e tomam um susto ao serem identificados como não branco. Né? Porque a gente tem um branqueamento social. Né? Algumas pessoas que atingem, são alpinistas sociais, aí se acham brancos porque têm dinheiro, mas não são brancos. Né? E há supremacistas brancos que não são brancos. É isso. É igual jabuticaba, né? Só para comentar um pouco sobre a pergunta do Gustavo, antes da gente encaminhar para a última, quando ele Qual que fala, foi, né, da Gustavo? aproximação dos museus das periferias e as Ah, sim. periferias dos museus. Então, Isso faz parte da democracia. Você sim. pode falar isso melhor do que eu. E, assim, no âmbito da museologia, existe tanto iniciativas de museus tradicionais ou convencionais, né, como a gente costuma chamar, que fazem esse trabalho, que propõem com museólogos, por exemplo, como o Tony Boita, a própria Girlene Chagas, Bulhões, e até mesmo já a museologia comunitária, que já nasce dentro dos próprios contextos de comunidade, né? E então essas são algumas das iniciativas que acontecem. Ainda tem muito, né? Ainda tem a Lara também, a aluna da museologia, ela também fez um trabalho falando sobre um pouco, né, da aproximação de um público que não vai ao museu e os possíveis caminhos, né, para isso. E a gente vai ter, vamos ter uma live falando sobre museologia comunitária em breve, e vamos ter Nossa. outra que vai abordar provavelmente melhor. Como o Instagram derruba a live com 1 hora, não tem como a gente se ater muito, mas acompanhe, que a gente vai ter pelo menos mais umas 2 ou 3 lives ou mais falando sobre esse assunto especificamente. E aí tem a pergunta da professora Camila, que eu deixei por último, porque ela vai de encontro com a pergunta que a própria REM faz para você ao final, né? E a pergunta da professora Camila foi: fale um pouco de como você vê a importância de redes, como a REM Goiás, no contexto atual, como caminho de resistência. E aí eu aproveito para fazer a pergunta da REM e para você falar um pouco da sua experiência com rede de educadores em museus, se você já teve alguma aproximação ou algo assim. Eu conheci a rede de educadores do museu quando eu cheguei aqui em Goiânia e fui convidado a participar. Porque eu não sou da museologia, né? Eu sou do direito da história, e as ações que eu conheci foram da REM Goiás, né? que, que muito me ensinaram, me ensinam. Né? Eu costumo dizer que eu aprendo muito mais com as minhas alunas, meus alunos, do que eles comigo. Eu não falo isso de forma hipócrita. Quem está em sala de aula sabe disso que eu falo. É uma prática para mim de aprendizado. E a educação é resistência. Né? Paulo Freire já fala isso há muito tempo, né? Demonizado Paulo Freire. Por que ele é demonizado? Porque ele fala que a educação é resistência, a educação é meio de emancipação, né? De independência. E o que a rede de educadores no museu, inclusive, ajuda na resposta que você deu ao Giovanni, né, se não me engano, de fazer essa aproximação tão necessária que ele aponta. Gustavo. Né? Gustavo. Uma rede dessas que propicia, promove essa aproximação. Né? E é isso. A museologia tem uma força grande. Por exemplo, vocês, as primeiras alunas que eu tive, que eu entrei na UFG em 2015, vou lembrar de algumas aqui. Vou cometer a injustiça de lembrar todo mundo, mas você, a Aline, a Camila, a Lara, a Camila Beatriz, me mostraram quão machista eu era. Porque o machismo, ele não é só uma ação voltada para combater a mulher, não. O nosso comportamento naturalizado é um comportamento machista, que tem que ser desconstruído. E eu aprendi isso em sala de aula com as minhas alunas e depois em debates da REM. Né? Porque a nossa sociedade é machista, mas essa sociedade somos nós. Né? Nós fazemos parte dessa sociedade. Né? E aí, através do vocabulário,
sabe? Como é que um vocabulário dito naturalizado faz parte de um comportamento machista. E aí vocês olham, Youssef, e apontava o dedo, e eu sempre aceitei esse dedo apontado, e fui aprendendo, e esse aprendizado tem que ser contínuo. Porque a gente tem 5 séculos de machismo, racismo, atávico institucionalizado. É um processo de desconstrução permanente. Né? E eu me coloco nisso, eu aprendo diuturnamente com vocês isso. E a REN já propiciou alguns debates lá no Museu Antropológico, dos quais eu muito aprendi. Então, o machista não é aquele cara que usa... não tem uma roupa de machista. O machista não tem uma cara. São várias as caras. Né? O racismo é a mesma coisa. O racismo é exatamente a mesma coisa. E nós somos racistas, machistas, eugênicos. Isso tem que ser desconstruído. E uma rede de educadores tá aí para mostrar isso. O museu está aí para mostrar isso. Né? Uma vez a professora Luciana Cruz de Souza, que foi professora de vocês, ela disse assim: você acredita que eu participei de uma reunião em um certo museu, e eu não vou dizer aqui qual para não comprometê-la, em qual estado e qual cidade foi, para falar de uma exposição feminista, que quem dirigia a exposição era um homem, que queria determinar qual seria a expografia mais adequada. Né? Isso é possível. Pelo menos eu acho que não é. Eu tenho certeza que não é. Como é que você vai fazer uma exposição feminista, cheia de mulheres na reunião, com um único homem, e o homem é exatamente o diretor quem está dirigindo a tal da exposição, coordenando a tal... Né? Então, por isso que eu digo que esse aprendizado, essa prática de reflexão, tem que ser uma prática diuturna, contínua, e a gente se colocar nisso. Até onde eu também sou culpado por isso, e não nessa culpa católica, agora eu vou pedir perdão, não. É de mostrar o erro, aprender com o erro, se fazer um pouco melhor, e continuar, e propagar isso. A Camila Beatriz, eu falo com muito carinho dela, porque ela me deu um puxão de orelha mesmo em sala de aula na frente de todo mundo. E eu falei: você tem razão. Né? Enfim, eu sou muito grato a todas vocês por isso. Então, né, a gente já está chegando no final. Queria agradecer em nome da rede. Muito obrigada pelo convite. E a professora Luciana vai estar aqui também com a gente em breve. Legal. Teremos uma live com ela também. Só para então, tchau. Muito obrigada. Dá tempo de eu fazer um merchan rapidinho? Sim. Quem quiser meu livro, dá um pulinho lá no meu perfil, que está com promoção. É uma segunda edição que saiu aqui com a editora de Goiás, a Palavrear. E quem tiver afim, tem mais um outro livro, lá está tudo em promoção, com preço de custo, só me procurar. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, Giovana? Vamos fazer uma foto, Youssef? Oi? Vamos fazer uma foto? Vamos. Então é isso, muito obrigada. E um aviso a todos que, para não esquecer de preencher o formulário, tem 2 campos, um que vocês podem dar sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente debatesse aqui, para além da comemoração dos 10 anos, né? A gente está tentando fazer, ao mesmo tempo, a discussão dos 10 anos da rede com assuntos que a gente tem interesse em debater. Então, comentem o que vocês gostariam que tivesse aqui nas próximas lives. E também tem um campo para sugestões, até mesmo comentários sobre o que vocês acharam da live. Então, fica o aviso. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Boa noite. Boa noite.